A retomada do julgamento da tese do marco temporal pelo STF, que estava prevista para esta quarta-feira, mobilizou indígenas de todo o país que ocupam Brasília para tentar barrar retrocessos em relação à demarcação dos territórios. Além de inconstitucional, a tese é considerada uma afronta e um desrespeito a séculos de lutas e conquistas dos povos originários. Acompanhe na reportagem do Brasil de Fato. Para defender a vida e o legado dos povos originários, mais de 6.000 indígenas ocupam a capital federal. Estamos aqui em Brasília agora, lutando contra toda e qualquer manifesto contra os direitos dos povos indígenas, direitos conquistados historicamente. E nossa história não começa agora, nossa história é mais de 521 anos. Em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro e a agenda anti-indígena em curso no Legislativo, a maior mobilização da história do movimento indígena no Brasil teve início no último domingo, com representantes de 173 etnias. O foco de atenção é o julgamento da tese do chamado marco temporal, que está na pauta do STF desta quarta-feira e definirá o futuro das demarcações das terras indígenas. Os milhares de manifestantes estão acampados na Praça dos Três Poderes e, com a força de cantos, rezas e velas, fazem vigílias diárias em frente ao Supremo. Demarcação! Já! Demarcação! Já! Demarcação! Já! Povo unido! Na prática, a tese do marco temporal é utilizada por representantes do agronegócio para inviabilizar e rever a demarcação de terras indígenas. De acordo com a medida criada no governo de Michel Temer, os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que ocupavam a área antes ou no dia exato da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88. O processo que volta a ser analisado pelos ministros do STF é referente ao território Ibirama-Laclanô, do povo Xoclengue, em Santa Catarina, e servirá como base para decisões judiciais em casos semelhantes. Ao todo, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados, segundo o Conselho Indigenista Missionário. Porque a gente sabe que o Brasil tem aí sua dívida histórica com os povos indígenas, e uma das dívidas históricas foi a usurpação dos nossos territórios e as vidas de nossas lideranças. Em junho, mobilizações já haviam tentado barrar o projeto de lei 490, que, para além de incorporar a tese do marco temporal, também permite o arrendamento das terras indígenas para garimpo, mineração e grandes empreendimentos. A proposta também transfere para os parlamentares o poder de decisão sobre processos de demarcação. O texto teve aval da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue para ser votado em plenário. O texto do 490 não é o mesmo do 2007. Ele é pior ainda. Pior ainda porque reuniu tudo que era de ruim, de proposições contra os direitos dos povos indígenas, num substitutivo só. E essa PL, ela vai acabar com nossos territórios, vai acabar com nossos rios, vai acabar com nossa mãe natureza, vai acabar com nossa Amazônia, enfim, vai acabar com a vida de vocês também não indígenas. O acampamento Luta pela Vida e a intensa programação de atividades em Brasília acontece até o dia 28 e é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com as organizações indígenas de base. Até a conclusão desta reportagem, o julgamento da tese do marco temporal no STF não havia começado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.